Amados, a paz, Senhor Jesus, neste momento agora, nós vamos falar sobre Romanos capítulo 2, que vai dizer sobre o juízo de Deus. Versículo 1. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgar as outras pessoas. Pois tu, que julgas, faz o mesmo que elas. Pois a pessoa que julga, certamente, ela também está cheia de pecados. Por isso que aponta o dedo para o arqueiro no olho do próximo. Mas antes, temos que olhar o arqueiro dos nossos olhos, a frepa que entrou nos nossos olhos, e depois sim, olhar para o nosso próximo e tentar ajudar a ele a se encontrar em seu caminho. Mas os que julgam faz a mesma coisa. Então, vamos prestar atenção nesse versículo 1. Não podemos julgar, porque o juízo de Deus está sobre nós. Versículo 2. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. Versículo 3. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuida que, fazendo a tu, escaparia ao juízo de Deus? Bem, os que julgam o próximo acham que está fazendo um bem maior, mas para quem? Quando nós julgamos o nosso próximo, nós mesmos nos condenamos, que é o que está aqui nesse versículo 1. Nós temos que tomar cuidado ao julgar. Deus é o juiz e Ele está a julgar. Deus é nosso justo juiz. Versículo 4. Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesourás ira? Entesourás ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus? O qual recompensará cada um segundo as suas obras? A saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glórias e honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contencioso e desobediente à verdade e obedientes à iniquidade. Versículo 9. Tribulações, angústia sobrevirão a todos aqueles que praticam o mal, primeiro aos judeus e depois aos gregos. Mas glória, honra e paz a todos que fazem o bem, primeiro aos judeus e depois aos gregos, porque diante de Deus não há distinção de pessoas, não há distinção de pessoas na presença do Senhor Deus. Todos os que sem a lei pecaram, todos os que sem a lei pecaram, sem aplicação da lei, pereceram. E, quanto pecaram sobre o regime da lei, pela lei serão julgados. Versículo 13, e muito importante, porque diz assim: porque diante de Deus não são justos os que ouvem a lei,
Presta atenção, porque diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, ouvem de ouvir. Eu escuto a lei o tempo todo, eu estudo a lei, eu escuto a lei, mas serão tidos por justos os que praticam a lei. Tudo que nós ouvimos é teoria. Agora, praticar o que ouvimos, isso é gratificante para Deus. Deus se agrada quando nós pegamos a lei de Deus, o que Deus ordena, o que Deus quer de nós e praticamos essa lei. E praticamos aquilo que agrada a Deus. É o que agrada a Deus. Não é as pessoas que estão ao seu redor te exigindo coisas, mas Deus te exige coisas que sim agrada a Deus quando você cumpre. Versículo 14, muito importante, marca aí na sua Bíblia. Os pagãos, também chamado como gentios, que não têm a lei, eles não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei. Vê bem, eles fazem naturalmente as coisas que são da lei. E olha que eles são pagãos, né? Eles são pessoas ateias que não acreditam, mas eles fazem a lei. Embora não tenha a lei, a si mesmo servem de lei. Vê bem. Essa passagem no versículo 14, eu quero que você se destaque aí na sua Bíblia, porque fala sobre os gentios, que eles não têm a lei, mas eles fazem naturalmente as coisas que são da lei. Embora não tenha a lei, eles a si mesmo servem de lei para inspirar outras pessoas. Muitas das vezes você não conhece uma pessoa que vai direto na igreja, que tem compromisso na igreja, mas são uma pessoa completamente que teme a alguma coisa, talvez até Deus, né? Ou talvez até nem acreditem em Deus, mas eles temem a Deus de uma tal forma que eles não gostam de fazer coisa errada, não gostam de fazer o mal. A gente não sabe, a gente não tem como julgar, mas tem pessoas que... Eu conheço pessoas que não gostam de ir na igreja, que não serve as coisas da igreja, mas é neutro, também não gosta de falar do assunto de Deus, fica neutro, mas faz tanta coisa boa que acaba sendo a lei de Deus ali, né, na presença daquela pessoa. Mas vou colocar um mas muito grande nessa questão, porque não adianta ser bom. Só ser bom não adianta. É necessário ter ação. Por quê? Porque se nós não confessarmos que Jesus é nosso único Salvador e Senhor, que Ele ressuscitou, morreu na cruz por nós, ressuscitou, se a gente não acreditar, se a gente não se arrepender, a gente não entra no reino do céu. Não importa se a gente é bom demais, a gente faz só o bem, mas se nós não confessarmos que Jesus é nosso único Salvador e Senhor, não se arrepender e não se batizar, não se confessar, nós não entraremos no reino do céu. É necessário que isso se cumpra. Tem que acontecer. Então, nesse trecho, nessa mensagem do versículo 14, ela diz que os gentios, os pagãos, que não têm a lei, mas fazem naturalmente. Naturalmente, eles fazem as coisas que são da lei. Olha só que maravilha, né? Fazer naturalmente sem ser obrigada a fazer. Embora não tenha a lei, a si mesmos servem de lei, pelas coisas boas que naturalmente eles fazem, praticam, né? A bondade, a caridade. Mas não se esqueça, nada disso vai adiantar se não reconhecer Deus como seu único Salvador e Senhor, se arrepender, se batizar. Bem, versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos do homem, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então vamos vigiar, porque um pensamento pessimista
ele diz muito sobre você. Uma atitude egoísta diz muito sobre você. Então vamos tentar mudar nossos gestos, atos, para que não sejamos julgados. Então não vamos julgar, vamos viver a nossa vida fazendo sempre para agradar a Deus. E o que agrada a Deus? Diz para mim. O que agrada a Deus para você? Então deixa aqui no seu comentário, um comentário sobre isso. O que agrada a Deus para você? O que agrada a Deus para você?